Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que tenhamos um dia hoje abençoado, só de paz, de equilíbrio e de muita serenidade em nossos corações. Continuando com os nossos evangelhos do Fonte Viva, o livro ditado pelo Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. O capítulo de hoje é o 163. Aprendamos com Jesus, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Na carta de Paulo para os Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Então ele nos coloca que é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Não tem como a gente trabalhar em conjunto, não tem como a gente conviver em conjunto com alguma ação, quando a gente está com várias pessoas, sem que a gente exercite a nossa tolerância. É uma das prerrogativas, que precisa existir para que a gente conviva bem, tenha sabedoria na nossa convivência em conjunto, em grupo. Então ele nos pede para que a gente aprenda com o Cristo, aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Tipo assim, o homem, ele sabe, a gente sabe que se a gente não cooperar, não nos ajudarmos, não cuidarmos do nosso corpo, não vai ter como a gente permanecer aqui. Nós precisamos nosso corpo firme, com o nosso corpo sadio, para que a gente leve uma vida mais tranquila, para que a gente consiga viver mais, Mais ou menos por aí que ele está tentando nos colocar. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Quer dizer, se o nosso estômago não estivesse bem, se ele não estiver ali legal, quando a gente come alguma coisa que está além do que deveria comer, alguma coisa que nos faz bem, quando as nossas mãos, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente não tomar cuidado com a nossa mente, com o nosso impulso, para que a gente não leve isso para o lado errado, quando os nossos pés não estiverem bem, suportando a força da nossa máquina orgânica, nós não vamos conseguir levar a nossa caminhada do dia a dia. Ele nos coloca para que a gente olhe mais para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas mãos, para as nossas atitudes. A queixa, ela vai desfigurar a dignidade do trabalho, retardando a execução. Então, nesse ponto, ele nos coloca que se nós ficarmos só nos queixando, reclamando, ao invés da gente colocar a mão na massa, ao invés da gente enfrentar as dificuldades, nós vamos dificultar mais ainda o nosso despertamento para o trabalho do próximo. Nada, como já foi falado aqui, a gente sempre tá comentando, nada acontece por acaso, não existe o acaso. Então, se estão vindo provações, dificuldades, chamamentos, não fique reclamando, não fique se achando vítima, vá à luta e faça alguma coisa. Ele nos pede para que a gente não seja tão inerte, que a gente não fique parado. Nós estamos aqui para viver em sociedade, para praticarmos o amor, a caridade, a solidariedade. Se não tivermos esse despertar dentro da nossa mente, vai ficar difícil. E lá na frente, vamos ser cobrados sim, porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se eu planto tempestade, eu vou colher tempestade. Se eu planto solidariedade, companheirismo, otimismo, eu vou colher isso. É lei de ação e reação, que vai e volta. Então é indispensável que a gente cultive a renúncia
aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Em muitos momentos, nós vamos ter que exercitar, trabalhar a nossa renúncia, porque se nós ficarmos olhando só para o nosso eu, se nós ficarmos pensando só nos meus problemas, nas minhas dores, nos meus desejos, e eu trabalhar muito, eu vivenciar muito o egoísmo, eu vou esquecer que Jesus não pregou isso. Jesus pregou o quê? O amor, a solidariedade, a cooperação, o trabalho pelo próximo. Então, se nós não conseguirmos trabalhar esse egoísmo dentro de nós, quem mais vai sofrer? Quem vai ser prejudicado? Nós mesmos. Jesus não condena, não maltrata ninguém. Isso são coisas decorrentes das nossas atitudes. E para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Então, aqui ele está colocando muito assim, do trabalhar, da gente não ficar parado, tentando viver a nossa vida no comodismo, só olhando para nós. Só olhando para mim, para minha família, para os que estão ao meu redor. Nós estamos aqui num mundo infinito, precisando de pessoas que tenham esse despertamento, que acordem para a vida, que tentem de alguma maneira vivenciar o que Jesus nos deixou, o seu evangelho de solidariedade, de amor, de companheirismo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível, é indispensável que nós disponhamos a ajudá-la. Então eu tenho que ter essa vontade, eu tenho que ter essa boa vontade. Não adianta eu só achar, eu conhecer e não colocar nada em prática. Eu ficar na inércia, parado. E ele pede para que a gente recorde que o supremo orientador das equipes do serviço cristão sempre foi Jesus. Então quando a gente estiver meio perdido, sem saber o que faz, lembremos de Jesus, da sua caminhada, do seu evangelho, do que ele nos deixou aqui, do seu exemplo de vivência. Dentro delas, a nossa oportunidade, quer dizer, dentro do evangelho de Jesus, da sua vivência, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valoroso prêmio, quando nós estamos acordados para isso, quando nós estamos despertados e já entendemos qual é o nosso propósito aqui na Terra. E ele nos coloca para que a gente esqueçamos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. É difícil, porque se nós formos olhar tudo que Jesus nos deixou, nos pregou, a gente está muito longe ainda, porque a gente ainda erra muito, ainda temos muitos defeitos dentro de nós. Mas ele também está pedindo para que a gente tente, para que a gente pelo menos busque esse despertar, busque esse conhecimento e tentar colocar em prática. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso, é necessário suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então, Jesus teve tanta paciência, Jesus nos perdoou tanto, ele nunca nos desamparou, ele quer que a gente também tenha isso conosco e com o nosso próximo. Então, que a gente não nos percamos no desânimo, na falta de empatia, na falta de solidariedade, de fraternidade. Parece que sempre a gente está batendo na mesma tecla, mas é que ainda estamos num estágio que a gente só aprende na repetição. Então, por isso que muitas vezes parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, que parece que está sempre falando igual. E não é. É porque a gente ainda está muito disperso na nossa caminhada. Então, que a gente tenha em algum momento, vire a chavinha para que a gente acorde para isso e faça alguma coisa. Que a gente tenha Jesus como nosso exemplo e que não fique só na teoria. Então, eu vou estar lendo uma historinha para a gente estar fechando, que é do livro Pai Nosso, pelo espírito da Meimei, o livro do Chico Xavier. E a historinha chama Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho a cada noite que certa vez
O rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? Aí o crente, fiel, aquele pessoa que acreditava em Deus, respondeu: grande Senhor, conheço a existência dele pelos sinais que ele nos coloca. Mas como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como você a reconhece quem a escreveu? Pela letra, ele disse. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. Aí o empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois que foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, disse: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Só poderia ser de uma força maior, de Deus. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. E assim, para que a gente nunca se esqueça desse despertar, dessa força maior que nos guia a todo momento. Esse Pai que está sempre conosco, nos fortalecendo, torcendo pela nossa evolução, pela nossa felicidade. Por isso que o nosso Mestre Jesus passou por aqui e nos trouxe o seu evangelho, o seu exemplo, a sua vivência de amor verdadeiro. Então que a gente nunca se esqueça dessa força de Deus, dessa força que nos guia, a gente não vê, mas sente, e que está sempre do nosso lado, torcendo pela nossa felicidade e evolução. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. E que possamos enviar muitas vibrações de paz e amor a todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Por aquele irmão que está passando por dificuldade, por um caso difícil que cada um de nós possa conhecer, por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.